Fala, nerd! Prepara os lencinhos, pois hoje falaremos da história trágica do Kuma e da Bonnie. Simbora! O flashback começa leve, nos mostrando o nascimento do Kuma há 47 anos do ponto onde a história se encontra, no reino de Sorbet. Ele nasceu cercado de muito amor pelos pais. Aparentemente um bebê comum, porém o pai dele se apressou em perguntar ao médico se o seu sangue teria sido transmitido ao bebê, gerando um suspense inicial, mas que seria respondido posteriormente. O tempo passa e vemos que apesar da pouca idade, o Kuma já está bem grande, o que pode indicar que o sangue do pai realmente esteja sendo predominante nele. Enquanto falava com os pais, a porta se abre abruptamente, e o médico que fez o parto dele entra desesperadamente, se desculpando, dizendo ter dedurado a todos ali pro governo. Aparentemente ele não queria, mas cedeu apenas por ter sido ameaçado. E com isso, vemos que apesar da resistência, a família é presa, e o pai nos revela que é por conta dele ser um bucaneiro, mas que era apenas ele, pedindo para soltarem a esposa e o filho deles. Mas é em vão. Cara, aqui temos o primeiro soco no estômago, pessoal. Daqui em diante é só ladeira abaixo, infelizmente. Seguindo. Eles foram levados até Marijoa, lar dos odiosos Tenryubitos, e se um já é ruim, imagina uma nação desses filhos da mãe. Bom, enfim. Lá, a mãe é separada da família, enquanto o pai e o Kuma são usados como escravos de carga, sendo brutalmente espancados sempre que dá vontade a algum Tenryubito. Rapaz, é por isso que eu não gosto desses nojentos. O Luffy devia subir lá e distribuir soco. Bom, só acho, que é na opinião aqui do narrador. Enfim, na cena seguinte, o pai se reencontra com o filho e pergunta como tem estado. Para aliviar um pouco a situação, o Kuma mente, dizendo que deu sorte de encontrar um bom senhor, ao que o pai responde o mesmo, também para não preocupar o filho. Então o Kuma pergunta sobre a mãe, ao que o pai responde, chorando, que infelizmente ela faleceu e que deve estar em um lugar melhor, longe do inferno que eles estão vivendo. Mais uma cena triste aqui, meus amigos. Ai, se prepara que tem mais. Mais um tempo se passa e vemos uma nova conversa do pai, agora sem um dos olhos, com o Kuma. Ao que o pai conta a ele a lenda de Nika, o guerreiro da libertação. O pai fala que o Nika algum dia irá libertá-los e eterniza a dança nas memórias do Kuma, marcando isso nele para sempre. Mas antes que eles pudessem rir muito, a alegria dá lugar a um desespero, já que a dança incomoda um dos Tenryubitos, que executa o pai ali mesmo, a sangue frio. Hashtag fogo nos Tenryubitos, pessoal. Fogo nos Tenryubitos. Na cena seguinte, vemos um festival de caça, organizado pelos próprios Tenryubitos. Eles estão reunidos lá para caçar moradores dessa ilha, God Valley, já que é uma ilha não afiliada ao governo mundial, mas com grandes recursos. Então eles querem eliminar todos ali e afiliá-la ao governo, para assim extrair os recursos legalmente. E aqui já vemos um figurão aparecendo, descendo a peixeira no rei, São Garling, que tem a cara e o sobrenome do Shanks, né? Bom, será que é uma coincidência? Eu acho que não. Ansioso para ver esse caso de família no futuro. Enquanto os nobres se reúnem, o Kuma consegue fugir, mas é capturado por outros presos que estavam com medo de serem prejudicados por conta dessa fuga. Mas eis que nesse momento surgem dois outros escravos, Ivankov, que já conhecemos, e a Guinea, personagem nova. Eles chegam convencendo os outros a se unirem a eles, para uma grande fuga, revelando que os nobres não estão planejando deixar nenhum deles escapar com vida, mas dizendo também que um dos prêmios dessa caça é uma das frutas, que pode enviar coisas para outros lugares, né? No caso, coisas e pessoas, sendo essa a sua grande porta de fuga. A Guinea também está transmitindo para os piratas sobre o que está acontecendo por lá, e os prêmios, sabendo que se eles se reunissem lá, isso causaria a distração perfeita para facilitar a fuga. Afinal de contas, seria uma grande briga. Em pouco tempo, os piratas Rocks aportam e começam a tocar o terror na marinha. E até é nostálgico ver algumas carinhas lá, como a da Big Mom, Barba Branca, Kaido, dentre outros, como Chic. A Gloriosa, eu confesso que fiquei em dúvida. Pô, ela tá a cara da Nami. Eu pensei, será que... Mas eu vi que é a veinha lá da Ilha das Amazonas. Enfim, só pirata casca grossa. Eles aportam lá e começam a tocar terror na marinha, em busca dos prêmios. Mas antes que pudessem de fato fazer algo, chegam os pratos do Roger, para dar uma contrabalanceada nisso aí.
Bom, entre aspas, né? Porque agora a Marinha, em vez de se preocupar com um bando super forte, tem o outro do futuro rei dos piratas. Bom, por fim chega o navio do Garp para ter ao menos uma pequena resistência da Marinha, né? Essa luta cria a distração perfeita e o Kuma consegue encontrar o baú com as frutas, porém são interrompidos pela Big Mom. Mas o Kuma consegue comer a fruta rapidamente, né? A fruta da palma, e sair dali com seus amigos, voltando para a ilha Sorbet, para casa onde ele nasceu. Kuma conseguiu salvar nessa noite cerca de 500 pessoas, antes dele mesmo sair de lá, se mostrando assim um verdadeiro herói. Ivankov decide ir embora para desbravar o mundo, deixando Kuma e a Guine na ilha Sorbet. O tempo passa e eles finalmente experimentam a paz, após muito tempo. A paz quase que inalcançável. Chorando, mas dessa vez não havia tristeza ali. Mais alguns anos se passam e vemos o Kuma, agora com 17 anos, ajudando os idosos da vila, usando seu poder para tirar a dor deles. Mas a Guine parece não gostar nem um pouco disso, já que secretamente ele se injeta toda essa dor, já que se não fizer isso, a dor simplesmente voltará aos seus donos. Kuma é simplesmente alguém com um enorme coração, né? Vemos que o Kuma está bem apesar disso. Na manhã seguinte, nossa Guine avança. Ela, meu irmão, chega de artilheiro, chega de franco atirador. Se declara pro Kuma pedindo em casamento. Mas o nosso grandalhão desajeitado a rejeita, com medo dela sofrer o mesmo que sua mãe, caso fossem atrás dele novamente, por ser um bucaneiro. Ele muda de assunto rapidamente, dando indícios de que tem uma admiração pelo Dragon e seus ideais revolucionários, vendo nisso uma chance de salvar ainda mais pessoas, como o guerreiro Nika. Mais 8 anos se passam. Kuma agora tem 25 anos e vive na região sul do Reino Sorbet, local esse que vemos estar sob ataque. Kuma protege os velhinhos de lá e depois vemos o motivo desse ataque, no qual o próprio rei ordenou. Como os idosos daquela parte da ilha não conseguem prestar os tributos aos Tenryubitos, ele quis cortar aquela parte da ilha para subir os status de riqueza do reino. Após uma leve lutaria e brigação, Kuma e seus amigos são presos por agredirem os guardas, mas não ficam por muito tempo, já que são salvos pela equipe dos revolucionários que invade a ilha. Com isso, Ivankov convida o Kuma e a Guine a se unirem ao exército revolucionário, que, é claro, aceitam com bastante alegria. Mais 8 anos se passam. Em uma ilha, durante o descanso após uma batalha, vemos a Guine, agora com 37 anos, toda feliz por poder se encontrar novamente com Kuma. E vemos que o grandalhão ainda não tomou coragem de aceitar a Guine como sua waifu. Irmão, tá perdendo um tempo. Nós torcemos para que isso aconteça, e como torcemos. Durante esse descanso, a Guine é misteriosamente raptada, a mando de um Tenryubito. Ao saber disso, Kuma fica desesperado. Com total razão, né? 2 anos então se passam, e ele se torna simplesmente implacável, querendo descontar a sua raiva e frustração no campo de batalha, parecendo não ligar mais para sua própria vida, até que ele recebe uma ligação da Guine que imediatamente aquece o seu coração. Porém, só até ele ouvir o motivo dela ter voltado. Foi por ter desenvolvido uma doença, tendo assim entre muitas aspas, sorte de ser descartada. Ouvindo que a amada está morrendo, Kuma volta imediatamente para casa, mas não consegue chegar antes que o pior acontecesse. Pessoal, lembra que eu falei que a história poderia ficar ainda mais triste? Bom, é isso. A pele dela estava toda coberta por estranhas placas azuis, escamas azuis, sendo esse o motivo da sua morte. Uma cena bem triste, pessoal, mas da morte surge um recomeço. A Guine teve a sua doença avançada rapidamente por decidir ir até a casa deles para garantir a sobrevivência da sua filha, Bonnie. Isso mesmo, pessoal. Bonnie então é filha de algum Tenryubito safado. Ainda assim, a gente boa, nós chamamos Bonnie. Ali o Kuma jura então criar e proteger a Bonnie como sua própria filha. Após algumas aulas básicas de como criar um bebê, até porque, bem, o Kuma é simplesmente um gigante, né? Eles começam uma vida a dois, recheada de momentos lindos, com o Kuma sendo um baita de um paizão. Os anos passam e nos é mostrado que o Kuma ainda continua lutando para salvar pessoas com um exército revolucionário. Porém,
pequenas pedrinhas começam a surgir no corpo da Bonnie, o que nos indica que ela contraiu a mesma doença da mãe. Bom, ela contraiu ou já estava com ela desde o nascimento, mas só agora se manifestou. Como a doença se intensifica com a exposição à luz natural, ele decide selar todas as janelas da sua casa e sair do exército revolucionário temporariamente, focando em achar médicos para sua filha. Mais um ano se passa e vemos que o rei de Sorbet decide novamente atacar o povo do sul do país, dessa vez incendiando tudo. Porém, tomado por sua fúria, tendo visto todo o estrago feito, uma parte para o ataque, dizimando todo o exército e depondo o rei praticamente sozinho, tornando-se assim o novo rei daquele lugar, conquistando ainda mais a admiração de todos. E sem mais nem menos, vemos que a Bonnie, nesse meio tempo, comeu a Toshi Toshi no Mi, a fruta da idade. Sem perder tempo, vemos que o antigo rei quer retomar o poder. Kuma então parte para confrontá-lo de uma vez por todas, numa cena muito bem animada por sinal, mostrando o poder real da poderosa fruta que ele comeu, afundando todos os navios num único ataque e recebendo assim uma recompensa por sua cabeça. Após isso, o Kuma parte numa busca, indo a diversas ilhas em busca de alguém que pudesse ajudar a curar a doença de sua filha, quando de repente ele esbarra com o navio do Dragon. Após uma conversa agradável, o Dragon fala sobre o Dr. Vegapunk, o único que pode ajudar a curar essa doença. Com isso, Kuma parte rumo a Egghead, na época apenas Laboratório 8, e conversa com o doutor que, sem pestanejar, já afirma que é possível curá-lo, para a alegria de todos. Porém, Vegapunk afirma que o tratamento será muito caro e, vendo o corpo do Kuma, quer fazer um trato. Ele dará a cura se o Kuma aceitar ser cobaia num experimento para a criação de clones robôs dele, que possam agir em prol da justiça. Eles terão armas para trazer a paz, o que convence o Kuma, que diz que se são heróis ele ficará feliz em ajudar. Ao ser questionado pelo Vegapunk se ele também gostaria de ser um desses robôs que disparam laser, ele se diz ser apenas um pacifista, ao que o doutor diz ter gostado do nome e assim inicia o projeto que conhecemos como Projeto Pacifista. Tendo acertado isso, chegou a vez da negociação com o governo mundial, já que isso demandaria rios de dinheiro. Em ligação com o maldito São Saturn, que olha esse velho, meu irmão, ele impõe 3 condições adicionais para permitir que o acordo fosse firmado. A primeira era que, como o Kuma era um homem procurado, ter o seu rosto estampado em uma arma do governo seria algo ruim para a imagem do próprio governo. Com isso, São Saturn impõe que o Kuma deve se tornar um dos 7 corsários, ou Shichibukai, que são piratas que têm carta branca do governo para fazer o que quiserem, desde que respondam ao chamado do governo para lutar por eles, se necessário, como vimos na guerra de Marineford. A segunda condição é que o próprio Kuma também se tornará um pacifista, tendo seu corpo totalmente modificado, já que como corsário, sendo também uma arma do governo, isso representará uma grande ameaça aos piratas. Por fim, a terceira e última condição é que o Kuma abra mão da sua consciência e seu livre-arbítrio, se tornando apenas uma arma de fato, para o governo. Ou seja, em troca da cura para sua filha, o Kuma deveria se tornar apenas uma arma para o governo mundial. O Vegapunk até tenta argumentar de que isso seria basicamente assassinato, mas o São Saturn não se importa com isso e diz que se o Kuma não aceitar os termos, o governo lavará as mãos em relação a Bonnie. Ao ouvir tudo isso, Kuma aceita de imediato, afirmando que achou que o governo pediria algo que estivesse fora do seu alcance, mas agradece dizendo que se for pela Bonnie, ele aceita qualquer destino. Cara, que paizão, na moral. O Kuma tem o meu respeito máximo. Só falando assim. Com isso, ficou acordado que levará 6 meses para a conclusão da operação de escamas de safira na Bonnie, e mais 1 ano de recuperação até ela poder sair a céu aberto, e as modificações no Kuma demorariam 2 anos para ficarem completas. Temendo que o Kuma fuja com a Bonnie,
Antes de terminar a sua transformação na arma do governo, Son Saturn diz que a custódia da Bonnie passará a ser do governo até que o Kuma perca a sua consciência, dizendo que o Kuma não poderá nunca mais ver a Bonnie após a cirurgia dela, e que, caso a veja, isso será uma quebra de contrato, fazendo assim com que ela fosse escravizada. Não tendo escapatória, Kuma aceita esse contrato com o diabo, pedindo apenas para que ela nunca saiba a verdade sobre a doença, nunca descubra que é uma refém e que após a cirurgia ela possa ficar aonde cresceu, na igreja no reino de Sorbet. Ele jura que se aceitarem isso, fará exatamente o que o governo quer. Com isso, o acordo é firmado e eles passam 6 meses nas instalações do Vegapunk para a cirurgia da Bonnie e o início também do projeto pacifista no Kuma. A Maria também fica por lá para ficar de olho em tudo. E assim, naquela instalação, eles passam bons momentos apesar das cirurgias, com o Kuma até mesmo mostrando a dancinha Nika para todos. Os 6 meses se passam e vemos que agora, com a cirurgia finalizada, o Kuma volta para a igreja no reino de Sorbet, para deixar a Bonnie a cuidado dos aldeões e voltar para o laboratório, conforme o acordado. Antes dele sair, chega a Cyberpol 8. Um CP8, né? CP8, disfarçada de médicos, fingindo que estão ali para ajudar no tratamento da Bonnie, mas deixando claro ao Kuma o real motivo deles estarem ali. Com isso, o Kuma se despede uma última vez e dá a bandeira que de fato seria a última. E a notícia se espalha sobre a ascensão de um novo Shichibukai, Kuma, o tirano. Mais alguns anos se passam e agora estamos a 3 anos do ponto atual do anime, pouco antes da jornada do Luffy começar. Kuma observa de longe o treinamento do Luffy, se lembrando das palavras do Dragon sobre os filhos serem a maior fraqueza dos pais. Na cena seguinte, vemos o Kuma executando novas ordens do governo para eliminar um navio pirata que atacou alguns comerciantes. Inicialmente, o Kuma tenta ajudar os comerciantes, mas é interrompido recebendo ordens para eliminar de uma vez o navio pirata. Após a missão cumprida, Kuma dedica o tempo para escrever para Bonnie, coisa que ele fazia com certa frequência. Porém, vemos que as cartas não chegam até a menina, que reclama de o pai nunca escrever para ela. Mas aí descobrimos que essas cartas são interceptadas pela CP8, por pura filha da puta mesmo. Entediada, a Bonnie nos mostra que andou praticando um pouco com seus poderes e já consegue até mudar de forma, mas que mantém isso em segredo do governo a pedido da vovó Connie. A CP8 vai lá fingindo dar algum remédio para ela ter a desculpa de estarem cuidando da Bonnie. Em seguida, vemos o avanço nas cirurgias do Kuma no Laboratório 8. Ele se pergunta o que acontecerá com a perda do livre-arbítrio, então decide voltar a escrever cartas para Bonnie. Ele decide que se tem apenas um ano antes da sua memória ser apagada, escreverá várias cartas para uma vida inteira. Em contrapartida, vemos a Bonnie alegre por comemorar mais um ano de vida, mas triste por não receber as cartas do pai. Mais um tempo se passa e vemos que agora a Bonnie está finalmente livre das escamas Safira, querendo então ir ao mar procurar o pai, mas sendo impedida pela Alpha da CP8, que afirma que tem ordens do governo para cuidar dela até que ela complete os 10 anos, pois isso daria o tempo previsto para a conversão total do Kuma em pacifista. Com isso, a vovó Connie fala que descobriu que a Alpha e os outros falsos médicos são do governo e querem prender a Bonnie em casa por mais 6 meses, estranhando também o fato do Kuma não ter escrito nada durante todo esse tempo. Com isso, a vovó fala que ajudará na fuga para o porto, onde a Bonnie poderá fugir e reencontrar o pai. Bonnie então usa os seus poderes para ficar mais velha, para ficar parecida com a vovó Connie e passar pela Alpha. Ao chegar lá fora, ela fica maravilhada em poder finalmente andar a céu aberto sem preocupação e se apressa rumo ao porto para a fuga. Em contrapartida, a Alpha descobre que a menina fugiu e corre para o porto para capturá-la. Usando o Geppo, uma das 6 técnicas de combate do governo, para saltar no ar, ela vai de encontro ao navio da Bonnie, que se lembra das histórias do pai sobre o Nika e decide saltar também, pronta para dar um sacode na enfermeira da Shopee. E com o soco, vem enfim a liberdade. Mas o tempo se passa e vemos que a Bonnie parte em busca do pai. Está fugindo dela mais que o diabo foge da cruz. Temendo que, se encontrá-la, ela será escravizada como prometido por Son Saturn. Devido a uma convocação do governo, o Kuma se prepara para ir a Marineford, devido à guerra iminente contra o Barba Branca, para a libertação do Reis. E acaba parando no arquipélago Sabaldi, onde revê sua filha, sem que ela o veja, mas antes que pudesse pensar em qualquer coisa, o alarme soa e denuncia que um Tenryubito foi acertado, fazendo
Kuma ficar perplexo, já que é um ato de guerra. A surpresa foi maior ainda ao ver que quem fez isso foi o filho do seu amigo Dragon, Luffy. Vendo aquilo, o Kuma se apressa e manda todos os chapéus de palha para bem longe dali, para protegê-los da marinha. Por fim, no estágio final da sua transformação em um robô por completo, Son Saturn ordena ao Vegapunk que implante nele um botão de autodestruição, para o caso dele se voltar contra o governo, ao que o Vegapunk implora para que, em troca disso, lhe deixe ao menos um pouco de sua personalidade. Mas o Son Saturn se mantém inflexível quanto a isso e desliga. Sem ter o que fazer, o Vegapunk aceita e inicia a fase final, o último procedimento que irá apagar de vez a memória do Kuma e destruir seu livre-arbítrio. Pessoal, agora preparem o lencinho porque lá vem pedrada. Antes de iniciar o procedimento, o Kuma pede apenas para que ele receba a ordem de proteger o navio do Chapéu de Palha, já que ele acredita que o nosso Luffy é o herói mais próximo do mito do Nika, que ele transmitiu para Bonnie. Com isso, o Kuma cria uma cópia das suas memórias e as deixa ali no laboratório, onde mais tarde serão vistas por sua própria filha, a Bonnie. E aqui começa o flashback dentro do flashback, com as memórias do Kuma, desde o nascimento à escravidão, passando pela perda dos pais, o encontro com a Guine, seu convívio no reino de Sorbet, a adolescência juntos, quando choraram após a libertação da escravidão e quando ela foi levada tanto por um malfeitor quanto pela vida, deixando a Bonnie, da promessa que ele fez em criá-la, seus primeiros passos, o avanço da sua doença e a busca dele pela cura, tudo que ele enfrentou, todo o fardo que ele suportou, por fim, aceitando o destino que tem em troca da cura de sua filha, mesmo sabendo que nunca mais se veriam novamente, se lembrando de todas as pessoas importantes para ele, todas as pessoas que o apoiaram. Kuma agradece todos e se vai, com o baixar da alavanca do Vegapunk, pensando na Bonnie no final, lhe desejando um feliz 10º aniversário, o que tem um poder grandioso, simbólico, já que tudo e todos apontavam que ela não sobreviveria até os 10 anos. Mas que com o seu sacrifício isso foi possível. Pessoal, como eu avisei, essa história é uma pedrada mesmo. Kuma se tornou o herói que buscava, tendo salvo várias pessoas no decorrer da sua sofrida vida. Mas o que achou dessa história? O Oda não gosta do Kuma? Claro, com certeza. Aproveita e se inscreve no canal, curta e compartilhe o vídeo e comenta aqui qual a história do personagem mais triste de One Piece. Até a próxima.